Boa tarde, pessoal. Então, estamos na aula número 8 aqui do curso de aritmética do Prof. Mate. A gente vai fazer a primeira parte e falar um pouquinho sobre congruências e algumas aplicações aí das congruências. Beleza? Então, antes da gente detalhar, né, o que são as congruências, a gente pode até citar lá com estudantes do ensino básico, porque essa parte de congruências tem aplicações, certo? E quando a gente fala de fenômenos periódicos em Z, é natural que a gente pense em que congruências sejam um desses fenômenos, certo? Então, na verdade, congruências descrevem fenômenos periódicos em Z, tá bom? Por exemplo, se eu quero saber qual vai ser o dia da semana daqui a tantos dias, eu posso utilizar congruências, ou enfim, a escrita que a congruência nos fornece para falar qual dia da semana vai ser daqui a, sei lá, 10 elevado a 100 dias, 10 elevado a 1 milhão de dias, ou qualquer coisa assim, tá bom? E algo que é bem relevante, a gente deve comentar pelo menos um pouquinho sobre isso no final do curso, é a aplicação lá em criptografia RSA. Tá bom? Então, a gente deve comentar um pouquinho sobre isso no final do curso. E a base da criptografia RSA está aí nas congruências, tá bom? E, por exemplo, a gente consegue recuperar os critérios de divisibilidade utilizando congruências também. Tá bom? Então, deixa isso aí como pontapé inicial. Então, vocês já devem ter ouvido falar sobre congruências. Então, eu vou recapitular um pouquinho com vocês. A gente vai pegar dois números inteiros A e B, e N um número natural maior que 1. E eu vou dizer que A e B são congruentes, módulo N, e a notação que a gente vai utilizar é essa aqui em azul, se esse N dividir a diferença entre A e B, tá bom? Bom, e claro, né, dada essa definição, se eu digo que A e B são congruentes módulo N, significa que existe um inteiro K, de tal forma que A menos B é múltiplo de N, né? Então é N vezes esse K. E então significa que o A pode ser escrito como sendo B mais N vezes K. Tá bom? E aí, se por algum acaso o N não dividir A menos B, então eu vou dizer que A e B não são congruentes módulo N, ou ainda que são incongruentes módulo N. Beleza? Então, só para a gente exemplificar, eu tenho que 5 e 3 são congruentes módulo 2, já que, quando a gente faz a diferença, né, 5 menos 3, isso aqui dá 2, e obviamente, né, 2 divide 2, tá bom? Agora, 14 e 12 não são congruentes módulo 3, e quando a gente faz a diferença, 14 menos 12, isso dá 2, e 2 não divide 3, certo? Então, por isso que 14 e 12 não são congruentes módulo 3. E, finalmente, né, 14 e 12, apesar de não serem congruentes módulo 3, eles são congruentes módulo 2. Então, quando a gente fizer a diferença 14 menos 12, isso aqui dá 2, e 2 divide 2. Tá bom? Então, essa é a definição aí que a gente está dando para congruentes. Tá bom? Um fato importante é que o livro traz a definição de congruência de uma forma um pouquinho diferente. É claro que a forma que a gente introduziu aqui, a forma que o livro traz, são formas equivalentes de definir congruência. Tá bom? Então é isso que a gente vai comentar no próximo quadro. Então, como observação, a gente definiu, né, a relação de congruência entre dois números inteiros, módulo n, se n divide a diferença entre A e B. O livro traz a seguinte definição. Ele diz que A e B são congruentes módulo n, A, B e n inteiros, n maior que 1. No outro caso, eu tinha falado n natural maior que 1, enfim, dá na mesma. Né? Então, A e B são congruentes módulo n, e a definição do livro é essa. A e B deixam o mesmo resto na divisão por n. Então, a gente vai mostrar, nessa observação, que a forma com que a gente definiu, a forma que o livro traz, na verdade, são equivalentes. Tá bom? Então, vamos fazer a volta primeiro, que eu acho que é um pouquinho mais simples. Então, por hipótese, A e B deixam o mesmo resto na divisão por n. Então, o que a gente vai fazer é escrever o A usando o algoritmo de divisão, na divisão por n. Então, vai ser nq1 mais um determinado resto que eu vou chamar de R. E B vai ser n vezes q2 mais o mesmo R, né? Porque, por hipótese, na volta, o resto é o mesmo. Certo? Daí, quando a gente calcular A menos B, a gente faz a conta aí, vai ficar n que multiplica q1 menos q2. E aquele R, né, ele vai ser simplificado. Ou seja,
Daqui a gente conclui que n divide a menos b, isto é, pela definição que a gente deu de congruência, a e b são congruentes módulo n. Certo? Então a volta é bem simples. Tá? Agora a gente vai para a ida. Ela tem um pouco mais de detalhe, mas a gente consegue resolver também de forma até tranquila. Então o que a gente vai fazer agora na ida? O que eu vou fazer é escrever o A e o B via algoritmo da divisão, por N, e eu tenho que provar que os restos são iguais, tá bom? Então escreva A como sendo NQ1 mais R1, agora eu vou chamar de R1, e o B sendo NQ2 mais R2. Bom, aqui eu só voltar aqui um pouquinho, eu falei, mas eu acabei não escrevendo, só lembrar que o R, claro, está entre 0 e N-1, certo? É via algoritmo da divisão de Euclides. E aí, nesse caso, eu preciso dizer né, que o R1 está entre 0 e N-1, e o R2 também está entre 0 e N-1. Achei que eu esqueci do sinal de igual, né? Certo. Então, a gente escreve dessa forma, e qual é o nosso objetivo? É provar que R1 e R2 são iguais, tá bom? Mas quando a gente fizer a diferença entre os dois, a gente vai ter o seguinte. A menos B, do lado esquerdo, e o lado direito vai ficar N que multiplica Q1 menos Q2, mais R1 menos R2. Certo? E por hipótese, né, na ida, eu sei que A e B são congruentes no módulo N. Da nossa definição, a gente sabe que N divide A menos B. Certo? Então, se a gente for parar para pensar, eu posso reescrever o R1 menos R2 como sendo A menos B, mais N que multiplica Q1 menos Q2. Ou seja, eu sei que o N divide o N divide esse pedaço, então ele vai dividir a soma dos dois, certo? Logo, o N divide R1 menos R2. Ok? E aí tem uma propriedade de divisibilidade que fala o seguinte, se eu tenho que um número divide um segundo, então significa que o módulo dele é menor ou igual que o módulo dele, certo? Porque eu sei que ambos são diferentes de zero, por exemplo. Né? Bom, não falei ainda, né? Mas eu vou supor que R1 e R2 são diferentes, tá? E na verdade vai chegar numa contradição. Então suponha R1 diferente de R2. Daí, o que a gente vai ter? Que o N, bom, o módulo de N é o próprio N, né? Porque o N é natural, é menor ou igual que o módulo de R1 menos R2. E que R1 e R2 são esses números aqui. Tá? Só que se a gente faz a diferença entre dois números que estão entre 0 e N menos 1, certamente essa diferença vai ser menor do que N. Certo? Isso aqui dá uma contradição. Ou seja, eu tenho que o R1 e o R2 são iguais. E isso finaliza a nossa demonstração. Então, o que a gente fez de fato? A gente provou que essa definição da congruência via divisibilidade é equivalente a essa definição via resto da divisão. Bom? Então, agora a gente sabe que a forma que foi traduzida aqui na aula e a forma que o livro traz são equivalentes, então você pode escolher a sua favorita para trabalhar a partir de agora. Tá bom? Bom, um teorema importante que a gente tem aqui é o teorema 7. E o teorema 7 vem dizer que a congruência, na verdade, é uma relação de equivalência. Tá bom? Então, eu pego três números inteiros, A, B e C, e N é um número natural maior que 1. Então, aí, o A é congruente a si mesmo módulo N, né? Qualquer número inteiro é congruente a si mesmo módulo N. Se eu tenho que A e B são congruentes, B e A são congruentes. E se eu tenho que A e B são congruentes e também que B e C são congruentes, então A e C são congruentes módulo N. Tá bom? Vale lembrar que a propriedade 1 está dizendo que essa relação ela é reflexiva, o item número 2 está dizendo que ela é simétrica, e o item número 3 está dizendo que é transitiva. Tá bom? Eu vou escolher um dos itens aí para demonstrar com vocês. Vou escolher o item número 3 e os outros vão ficar de exercício para vocês completarem. Tá bom? Mas isso aí também tem no livro, vocês podem tentar fazer, e se ficarem com dúvida, me perguntar, ou até consultar no livro. Tá bom? Bom, por hipótese, a gente tem que A e B são congruentes módulo N, assim como B e C.
Então, eu vou escrever isso na linguagem de divisibilidade. Então, n divide a menos b e n divide b menos c, certo? Mas a gente sabe que se n divide um número e n divide o outro, ele divide qualquer combinação linear entre eles. Em particular, o n vai dividir a soma dos dois, a menos b mais b menos c. E quando a gente faz essa conta, isto é, o n vai dividir, quando a gente fizer menos b mais b, a gente vai ter um cancelamento aqui, então vai dividir a menos c. Então, como n divide a menos c, lá pela definição de congruência, a gente conclui que a e c são congruentes, módulo n. Certo? Então, aí a gente fecha a demonstração do item 3. Então, vou deixar o item 1 e o item 2 para vocês. Tá bom? A ideia é usar a definição e é bom que aí vocês treinam essa linguagem, né, de sair de congruência para divisibilidade e vice-versa. Bom, deixa eu fazer um comentário. Deixa eu só jogar esse quadro aqui para o lado. Que essa relação de congruência, ela separa o conjunto dos números inteiros em classes. Tá bom? Isso a gente vai ver um pouco mais para frente também com mais detalhes, mas eu queria comentar um pouquinho sobre isso. Então, vamos pensar que o meu n é 2, pensando aqui nas congruências, tá bom? Então, eu estou pensando na congruência módulo 2, tá bom? E a gente sabe que no universo dos números inteiros, a gente separa os números impares e ímpares, certo? Então, lá da nossa teoria, a gente sabe que um número é par, se somente se existe um k inteiro, tal que o a é 2 vezes k. Então, a gente pode definir um número par como, por exemplo, são os números que deixam o resto zero na divisão por 2. Ou ainda, os números que são escritos nesse formato. Certo? E aí, independentemente da forma com que você vai trabalhar de congruência, você consegue verificar que um número par ele pode ser caracterizado como sendo os números que são 0 módulo 2. Certo? E de forma semelhante, um número a é ímpar se existe um k inteiro, tal que o a é 2k mais 1. Ou seja, o número ele é ímpar, ele é caracterizado pelos números que são congruentes a 1 módulo 2. Tá bom? Então, a gente consegue separar aí o conjunto dos inteiros dos números que são pares no conjunto dos números que são ímpares. Tá bom? Então, eu trouxe aqui uma figura para a gente pensar nessa divisão. Então, eu tenho aqui o conjunto dos inteiros, eu coloco a classe dos caras que são pares e aqui a classe dos caras que são ímpares. E o que a gente acabou de ver foi que os pares são os caras que são congruentes a 0 módulo 2 e que os ímpares são os caras que são congruentes a 1 módulo 2. Se a gente for escrever alguns dos números que estão aqui dentro, vou colocar aqui os pares, o 0, o 2, o 4, talvez seja melhor até fazer para cima, né? Para pensar no plano cartesiano. 4, 6, 8, assim por diante. E os negativos também, né? Menos 2, menos 4, menos 6 e assim por diante. Então a gente consegue ver nessa figura aqui claramente que aqui estão exatamente os caras que deixam o resto zero na divisão por 2, né? E eles estão na mesma classe de congruência, que é a classe de congruência do zero. E os números ímpares, por sua vez, eu posso colocá-los aqui também. Teria aqui o 1, o 3, o 5, o 7, assim por diante. Menos 1, menos 3, menos 5, menos 7 e assim por diante. Bom, então a gente consegue separar os números em classes. Aqui eu estou olhando para o resto da divisão por 2. Mas é claro que eu poderia fazer esse mesmo procedimento na divisão por 3, por 4, por 5 ou por qualquer número natural, tá bom? Assim, colocar n igual a 1 ficaria um pouquinho sem graça, né? Porque, enfim, estaria todo mundo dentro da mesma classe. É por isso que a gente pede que o n seja maior do que 2, tá bom? E, de forma geral, se a gente pegar n um número natural maior que 1, então eu posso pegar o conjunto dos inteiros e quebrar em classes. Certo? Então, nesse caso aqui, eu vou quebrar em n menos 1 classes, e aí eu vou colocar os caras que deixam o resto 0 na divisão por n, depois resto 1 na divisão por n, resto 2, resto 3, resto 4, assim por diante até resto n menos 1 na divisão por n, tá bom? E a gente pode, inclusive, colocar quem são os números que vão aparecer aqui, né? Na divisão por... O resto 0 na divisão por n, eu teria o 0, o n, o 2n, o 3n e assim por diante. E aí eu poderia colocar também os negativos, né? E assim por diante. E a gente faz isso em cada uma das classes. Vou fazer mais
uma aqui para vocês verem, eu teria o n mais 1, o 2n mais 1, o 3n mais 1, e assim por diante. Então, são os caras que deixam o resto 1 na divisão por n. Eu poderia colocar aqui, eu subtraio o n, né? Então, seria menos n mais 1, menos 2n mais 1, e assim por diante. Beleza? E aí, bom, eu posso ir fazendo isso. Aqui, só colocar a última classe, que seria do n menos 1. Aí eu teria 2n menos 1. Você pode até escrever aqui. Não, acho que assim tá bom. 3n menos 1, e assim por diante. E aqui, a gente vai subtrair de n em n, né? Então eu teria o menos 1, o menos n menos 1, assim por diante. Tá bom? Então a gente consegue separar realmente conjuntos inteiros em classes. No futuro a gente vai chamar isso aqui de classe de congruência, tá bom? Uma outra forma de analisar essa parte de congruência, a gente fez essa análise aqui, é separar em um ciclo, tá bom? Então, essa forma que também é um pouco mais geométrica, ela pode trazer alguns benefícios aí para, inclusive quando a gente for passar para os nossos estudantes lá do ensino básico, né? Então, peguem um número natural maior que 1, a gente pode pensar que isso aqui, eu tô pensando como se fosse um relógio, certo? Então, eu inicio aqui do zero, e aí eu vou andando 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no n menos 1. E a gente sabe, né, que quando eu volto para o n, eu volto para a mesma classe de congruência inicial, certo? Então, eu poderia ir para a segunda volta, por exemplo, aí eu consideraria o n mais 1, o n mais 2, e assim por diante, até chegar no 2n menos 1. E eu poderia também andar para o outro, no outro sentido, né? Eu poderia fazer isso naturalmente. Então, se eu começo do zero, indo para o lado contrário, eu vou colocando os números aqui. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, e assim por diante. Tá bom? Até chegar lá no menos n, né? Eu ter menos n mais 1, menos n mais 2. Certo? Então, a gente pode pensar aí que eu estou pegando, de certa forma, a reta numérica e enrolando ela, fazendo com que os múltiplos de n coincidam aqui. Mais ou menos isso que a gente está fazendo. Tá bom? Essa é uma outra forma de olhar, e isso vem via congruência. Por isso que a gente tem fenômeno periódico, né? Porque a cada n passagens eu volto, de certa forma, para o mesmo local. Bom, feito isso, vamos ver propriedades aí, algébricas e aritméticas, né, dessa parte. Eu vou pegar, então, agora 4 números inteiros, k um número que tem que ser natural, e n um número inteiro, né, maior que 1, ou natural maior que 1, de tal forma que eu sei que A e B estão na mesma classe módulo N, e C e D estão na mesma classe módulo N. Aí o que essa propriedade está falando é o seguinte: eu posso somar termo a termo, eu posso subtrair termo a termo, eu posso multiplicar termo a termo, e eu posso elevar uma congruência a qualquer potência que eu quiser em ambos os lados, desde que essa potência seja a mesma. Antes da gente ir para a demonstração, qualquer coisa do tipo, é muito importante a gente observar que ambas as congruências estão módulo um mesmo natural n, tá bom? Não adianta eu ter uma congruência módulo 3, uma congruência módulo 5. A princípio, eu não sei dizer exatamente como é que funciona a congruência, se eu posso somar, se eu não posso, e coisas assim, tá bom? Bom, eu vou escolher o item 3 para demonstrar, talvez o 4 também. O item 1 e 2 eu vou deixar de exercício para vocês. Vamos, então, ver como é que a gente demonstra isso. A gente está simplesmente se acostumando realmente a essa linguagem de congruência, para quem ainda não tinha visto, e quem já tinha visto vai estar relembrando aí essas coisas. Bom, vamos lá. Por hipótese, o que a gente sabe, temos que o n, bom, ele divide A menos B, né, porque afinal de contas, lá da minha hipótese, eu tenho que A e B são congruentes módulo n, e também eu tenho que C e D são congruentes módulo n, então eu tenho que n divide C menos D. Então é isso que eu vou poder usar para provar que o produto de A com C é congruente ao produto de B com C módulo n. Então, o que a gente vai fazer? O meu objetivo é provar que esse cara aqui, AC menos BD, é múltiplo de n. É isso que eu quero provar, né? Que A vezes C menos BD vezes D é igual a um múltiplo de n. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever a minha expressão para tentar utilizar essa hipótese aqui. Tá bom? Bom, A vezes C eu não tenho muita informação, B vezes D eu não tenho muita informação, então eu vou tentar manipular de forma a encontrar esses fatores A menos B e C menos D. Então,
Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou usar uma técnica de adicionar e subtrair um determinado número. E eu vou explicar por que eu vou somar e subtrair esse cara. Eu vou subtrair A menos D. Qual o motivo de eu subtrair A menos D? Porque aqui eu vou poder colocar o A em evidência e eu vou ter o fator C menos D, que eu sei que é um múltiplo de N. Tá bom? Então, como eu já subtraí, eu vou somar agora AD menos BD. E olha só a coisa boa. Eu subtraí esse cara, eu já percebi, já sabendo que eu ia conseguir agrupar, e nessa parte final eu consigo verificar que o D é um fator comum. Então eu vou poder colocá-lo em evidência, e vai sobrar um A menos B, que eu também sei que é múltiplo de N. Tá bom? Então essa escolha foi realmente muito boa. Então isso aqui vai poder ser escrito como sendo A que multiplica C menos D, mais A menos B, que multiplica D. Certo? Ou seja, eu consegui escrever o cara que eu estou querendo provar que é múltiplo de N como uma adição de caras que são múltiplos de N. Então, naturalmente, ele vai ser múltiplo de N. Tá bom? Então, essa é a ideia principal. Eu só vou finalizar de uma forma para completar. Bom, aqui acho que já teria acabado a demonstração, mas só para ficar registrado. Como N divide A menos B e N divide C menos D, então, a gente sabe de uma propriedade lá de divisibilidade que N divide qualquer combinação linear do primeiro com o segundo. Então, eu posso fazer A menos B vezes qualquer número natural, qualquer número inteiro que eu quiser, mais C menos D vezes qualquer número inteiro que eu quiser. Então, pela escrita que a gente acabou de fazer, eu vou pegar esse primeiro cara sendo D, né, para ficar esse D aqui, e esse segundo cara eu vou fazer sendo A. E para que eu fiz isso? Para chegar onde eu quero, né, que é o meu AC menos BD. Ou seja, o que a gente conseguiu concluir? Que essa propriedade consegue garantir que N divide AC menos BD, ou seja, com isso a gente fecha nossa demonstração, provando que AC é congruente a BD módulo N. Certo? Então, com isso a gente demonstrou o item 3. Certo? Bom, o item 1 e 2 eu vou deixar para vocês, e o item 4 eu vou fazer mais como observação, tá bom? Então, vou fazer um lembrete, vocês devem se lembrar do seguinte fato. Então, um fato bem conhecido, provavelmente vocês já fizeram esse exercício. Mostrar por indução. Bom, antes de eu falar, eu vou fazer alguns casos aqui. Exemplos. Se a gente faz, por exemplo, A quadrado menos B quadrado, né, pensando que o K é 2, a gente sabe que a gente pode fatorar isso aqui como sendo a diferença pela soma. Certo? Isso aqui é um fato bastante conhecido. Se a gente fizer a diferença de 2 cubos, eu consigo também fatorar. Isso aqui é A menos B vezes A quadrado mais AB mais B quadrado. E, de forma geral, o fato que eu trago para vocês, é que A elevado a N menos B elevado a N, eu sempre vou ter um fator A menos B. Isso aqui vai ser A menos B que multiplica A elevado a N menos 1 mais A elevado a N menos 2B, mais assim por diante, até chegar em A vezes B elevado a N menos 2, mais B elevado a N menos 1. Certo? Então, o fato que eu trago para vocês é que a diferença entre potências enésimas, na verdade, pode ser escrito como sendo o produto das bases aqui, desculpa, a diferença entre as bases vezes esse cara aqui sobra. Certo? Então, isso aqui é o suficiente para a gente chegar no que a gente quer. Certo? Bom, por hipótese, agora eu estou demonstrando o item 4, tá bom? Demonstrando o item 4. Por hipótese, a gente tem que N divide A menos B, né? Afinal de contas, vamos voltar aqui no teorema, eu tenho que A e B são congruentes módulo N, o que eu quero provar é que A elevado a K é congruente a B elevado a K, módulo N para qualquer K natural. Então, por hipótese, eu sei disso. Bom, só para não confundir esse N com N da potência, só fazer uma pequena mudança aqui e colocar M aqui, para não ter nenhuma confusão. Tá. Por hipótese, eu tenho que o N divide A menos B, logo, o N vai dividir qualquer múltiplo, né, de A menos B. Em particular, vai dividir esse cara aqui trocando o K, o M por K.
Então, K menos 2, B mais até chegar em B elevado a K menos 1. Só que pelo que a gente fez ali no fato, a gente sabe que isso aqui é A elevado a K menos B elevado a K. Certo? E aí, a conclusão, né, que, portanto, A elevado a K é congruente a B elevado a K módulo N. Isso aqui demonstra, então, que potências, eu posso elevar qualquer potência dos dois lados. Tá bom? E, galera, apesar de ser um resultado teórico, esses resultados eles são bastante importantes na hora da gente fazer exercícios também. Tá bom? Então, eu vou fazer um exercício aqui com vocês. É um exercício tranquilo, tá bom? Mas para ilustrar um pouquinho dessas coisas que a gente fez, que pede o seguinte: qual será o dia da semana daqui a 2022 elevado a 2022 dias? Tá bom? Então, essa é a pergunta. Aí você fala, bom, o que eu tenho que fazer, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é, se eu quero o dia da semana daqui a essa quantidade de dias, eu só preciso saber o resto da divisão desse cara por 7. Né? Se eu sei o resto, se o resto for 0, eu vou estar no mesmo dia da semana. Se o resto for 1, vai ser um dia posterior e assim por diante. Tá bom? Então, no começo da solução, a gente fala que basta determinar o resto da divisão de esse número aí, 2022 elevado a 2022, por 7. Só isso que eu preciso fazer, essencialmente. E aí a gente começa a simplificar um pouquinho. Se eu tentar jogar na calculadora isso aqui, certamente não vai dar um retorno. A calculadora deve dar algum erro aí, provavelmente. Um número razoavelmente grande. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse número aqui, da base, e reduzir módulo 7, certo? Então, eu vou pegar o 2022 e vou dividir por 7, o cara da base, tá bom? Quando a gente faz essa divisão, aqui vai dar 2, que vai dar resto 6, né? Aí 6 não dá, desce o 2, né? Então, 62 por 7 vai ser 8, né? 56 dá resto. E aí 62 dá 8. E aí dá resto 6. Certo? Então, com isso aqui, a gente consegue concluir que 2022 quando eu dividir por 7, então vai ficar 288 vezes 7 mais 6. Logo, quando a gente olhar módulo 7, 2022 vai ser congruente a 6 módulo 7. Ou seja, eu já sei, né? Eu sei da propriedade anterior que 2022 elevado a 2022 vai também ser congruente a 6 elevado a 2022 módulo 7. Afinal de contas, eu posso elevar a uma mesma potência dos dois lados de uma congruência. Assim, a primeira conclusão que a gente tem é que 2022 elevado a 2022 é congruente a 6 elevado a 2022 módulo 7. Aí vocês devem estar pensando, beleza, esse número aqui é com certeza muito maior do que esse, mas mesmo assim, se eu for tentar colocar na calculadora 2 elevado a 2022, a coisa não vai funcionar, tá bom? E agora a gente vai para a nossa segunda redução, certo? Aqui é uma forma importante da gente saber, é que trabalhar com os restos, em muitos dos casos, é bacana, é legal. Mas em alguns casos eu vou trabalhar com coisas que não são resto da divisão, certo? Porque eu não preciso trabalhar com o resto da divisão lá em congruências. Então, eu vou observar que 6 ele é congruente a menos 1 módulo 7. Afinal de contas, né, quando eu fizer 6 menos 1 dá 7. 7 é múltiplo de 7. Certo? Logo, quando eu calcular 6 elevado a 2022, isso vai ser congruente a menos 1 elevado a 2022, módulo 7. Mais menos 1 elevado a 2022, menos 1 elevado a qualquer número par é 1. Isso aqui vai ser congruente a 1, módulo 7. Certo? Então, a conclusão, o resto da divisão de 2022 elevado a 2022 por 7 é 1. E, afinal de contas, esse deu congruente a esse, e esse deu congruente a esse. Lá pelo teorema anterior, né, que era o teorema 7, se não estiver enganado, eu sei que
E se esses são congruentes, módulo 7. Então, esse cara aqui vai ser congruente a 1 módulo 7. Então, significa que o resto da divisão do cara é 1. Se o resto da divisão é 1, como hoje é terça-feira, daqui a 2022 elevado a 2022 dias, a gente vai estar numa quarta-feira. Então, a resposta vai estar numa quarta-feira. Porque hoje é terça, certo? E aqui a gente termina esse exercício. Beleza, galera? Então, vamos recapitular. O que a gente viu? A gente pode fazer a adição dos dois lados da congruência, posso fazer subtração, multiplicação e potenciação. Então, a pergunta natural é, eu posso fazer divisão dos dois lados? Então, a resposta é não. Eu não posso fazer, em geral, divisão dos dois lados. Tá bom? Por exemplo, eu sei que 2020 é congruente a 5 módulo 5, né? Afinal de contas, essa diferença aqui dá 2015, que é múltiplo de 5, e essa diferença aqui dá 5, que é múltiplo de... desculpa, é 0, que é múltiplo de 5 também. Mas, quando eu calcular 2020 por 5, isso aqui dá quanto? Tem que fazer a conta aí, né? Então, divide por 10, multiplica por 2, né? Então, ficaria 404. E, quando eu calcular 5 dividido por 5, então, fiz a divisão aqui do lado esquerdo, estou fazendo a divisão agora do lado direito. Isso aqui dá 1. Bom, deixa eu fazer como itens, acho que fica um pouquinho mais fácil. Eu tenho isso. Mas quando eu fizer 404, isso não é congruente a 1 módulo 5. Afinal de contas, essa diferença aqui deu 403, que não é múltiplo de 5. Tá bom? Beleza, então, esse exemplo já está mostrando que a divisão não vale, tá bom? Mas o Teorema 9 vem dizer como a gente deve fazer, como é que a gente deve proceder para a divisão poder ser realizada. Tá bom? Então, o teorema fala que se eu tenho 3 inteiros, A, B e C, N é um número natural maior que 1, se eu tenho A vezes C congruente a B vezes C módulo N, então eu posso fazer o cancelamento dos Cs, desde que eu pegue o cara que está lá dentro do mod e divida pelo MDC entre N e C. Tá bom? Então esse é o teorema aí para divisão. Antes de fazer a demonstração, deixa eu fazer uma observação que é bem importante, né? Que se NC são coprimos, ou seja, o MDC entre eles é 1, coprimos, então o que a gente conclui é que MDC entre N e C é 1, e o que a gente vai ter de implicação? AC congruente a BC módulo N vai implicar que eu posso simplesmente cancelar esse C dos dois lados, sem me preocupar com o que tem dentro, tá bom? Então, essa observação, na verdade, é uma consequência do teorema. Certo? Deixa eu tirar essa demonstração daqui, para não confundir. E no próximo quadro a gente demonstra. Certo? Então, isso aqui, na verdade, é uma consequência desse teorema. Se eu tenho que NC são coprimos, então significa que esse MDC é 1, então significa que essa hipótese vai implicar que eu posso cancelar os Cs dos dois lados, sem me preocupar com o que está lá dentro do mod. Tá bom? Então é isso que a gente tem. Deixa eu só abrir um quadro aqui para a gente fazer a demonstração de forma bem rápida. Espera aí só um minutinho que eu tenho um quadro um pouquinho mais vazio aqui. Eu vou copiar e depois eu apago. Então, spoiler aí do que vem pela frente. Então vamos demonstrar esse teorema aí. Bom, a demonstração segue do seguinte fato. Bom, por hipótese, o que a gente tem? Vamos voltar ali no teorema. A hipótese do meu teorema é que A, C e BC são congruentes módulo N. Então, a minha hipótese diz que N divide AC menos BC. Isto é, o N divide... Posso colocar o C em evidência, né? Então, A menos B que multiplica C. Bom, se você quiser
escrever assim com um pouco mais de detalhes, significa que existe um K natural, ou quer dizer, inteiro, tal que A menos BC é igual a N vezes esse inteiro K. Tá bom? E aí, o que eu posso fazer? Logo, eu posso dividir dos dois lados pelo máximo divisor comum entre C e N. Certo? Então, dessa igualdade, eu divido pelo MDC dos dois lados e eu vou permanecer com K sendo o mesmo número inteiro. Então, o que eu estou dizendo é que N dividido pelo MDC vai dividir esse produto quando eu divido ele pelo MDC. Certo? Então, eu vou colocar aqui em rosa essa informação, só para vocês enxergarem. Eu vou ter aqui A menos B, que multiplica C sobre o MDC entre C e N, vai ser igual a N dividido pelo MDC entre C e N, vezes K. Certo? Como esse K continua existindo, significa que esse camarada vai dividir esse produto. Tá bom? Então é isso que eu quero concluir. Logo, N dividido pelo MDC entre C e N vai dividir esse produto, A menos B, que multiplica C sobre o MDC entre C e N. Certo? Então, aqui a gente já está quase na parte final. Por quê? Porque eu sei que, bom, vamos pensar, tem o N, tem o C, a princípio o MDC deles é qualquer coisa, só que agora eu estou pegando cada um dos números e estou dividindo pelo maior divisor comum entre eles. Então, quando eu faço isso, eu sei que o MDC entre esse número e esse número é 1. Então, como o MDC entre N dividido pelo MDC entre C e N, e C dividido pelo MDC entre C e N, isso aqui é 1, certo? De novo, por quê? Porque eu estou pegando, olhando C e N, eu estou dividindo pelo maior divisor comum, então cancelei todos os fatores comuns que aparecem em N e C, então agora esses dois novos números passam a ser coprimos. Como isso acontece? E eu tenho só um minutinho, problema técnico. Eu vou falar, acho que acabou a bateria da caneta. Mas o que eu vou falar é o seguinte: eu tenho que um número divide um produto entre dois números, certo? O que a gente tem aqui, esse número divide esse produto, e além disso, esse cara e esse são primos entre si. Eu tenho uma propriedade lá de divisibilidade que fala que esse cara tem que dividir esse. Certo? Então isso vai significar que N dividido pelo MDC vai dividir a diferença entre A e B. Ou seja, eu vou ter concluído com isso tudo que A vai ser congruente a B módulo esse cara, que é exatamente o que a gente queria provar. Então, vamos ver se agora eu consigo escrever. Agora sim. Então, como isso acontece? Então, N dividido pelo MDC entre C e N divide A menos B. Isto é, a conclusão final é que A é congruente a B, módulo C sobre o MDC entre C e N. Tá bom? Então, era isso que a gente queria provar e a gente conseguiu. É muito importante, pessoal, essa versão do Teorema 9, que na verdade é um corolário do Teorema 9, né? Se os caras são primos entre si, você pode cancelar dos dois lados. A gente não pôde fazer isso aqui, porque 5 e 5, né, não eram primos entre si. Tá bom? Então, com isso, a gente demonstrou o Teorema 9. Então, antes da gente finalizar essa primeira parte, eu vou falar mais algumas coisinhas, eu vou dar uma acelerada para conseguir falar mais 2 ou 3 pontos. A primeira é sobre regras de divisibilidade. Então, eu vou pegar N e vou escrevê-lo na base 10, certo? Então, a gente escreve naquele formato. Soma de K de 0 até N, eu coloco na base decimal. A princípio, você poderia fazer esse processo em qualquer base, mas a base decimal é que a gente está acostumado a trabalhar. Restrições, cada AI tem que estar entre 0 e 9, né? E tem que ser um número inteiro. E, claro, né? A partir de um certo momento, algum AK vai ser, quer dizer, a partir de algum momento, todos os AKs
vão ser iguais a zero, então eu vou pegar n, o maior índice, de tal forma que o AN seja diferente de zero. Para exemplificar, o 2022 ele pode ser escrito como sendo 2 vezes 10 ao cubo, mais 0 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 1, mais 2 vezes 10 elevado a 0. Esse é o 2022 aí na base de 10. E a gente sabe, né, que essa representação nos ajuda bastante a decidir divisibilidade para alguns dos números. Então, eu vou apresentar um teorema, um monte de item. A maioria desses aqui vocês já viram. Então, pega n, escreve no formato decimal. Eu tenho que 2 divide n, se somente se 2 divide o termo a zero. 3 divide n, se somente se o 3 divide a soma dos coeficientes, né, a soma dos dígitos, dos algarismos. E assim por diante. Então, vários teoremas aqui. E aí eu escolhi demonstrar o item número 11 e eu vou demonstrar utilizando congruências, para a gente ver que é possível fazer dessa forma também. Professor? Certo? Oi. Antes do senhor passar, tem como o senhor voltar na última tela rapidinho? Claro. Pronto, pode dar continuidade, obrigado. Beleza. Então eu vou fazer o item 10, a regra de divisibilidade por 11. O que a gente faz essencialmente a gente começa do número de trás para frente, certo? E aí eu vou alternando o sinal. Então pego o algarismo das unidades, menos o algarismo das dezenas, mais das centenas e assim por diante. Tá? Então a gente vai demonstrar que isso realmente acontece. Então como é que a gente demonstra isso? Eu vou pegar o meu número n e vou escrevê-lo como sendo, a nzinho, 10 elevado a n, mais a n menos 1 vezes 10 elevado a n menos 1, mais, assim por diante, mais a 1 vezes 10, mais a 0. Certo? E a gente vai, na verdade, o que a gente vai provar é um fato um pouquinho mais geral. A gente vai mostrar o seguinte, que 10 elevado a 2k, isso é congruente a menos 1 módulo 11. E a gente vai mostrar que 10 elevado a 2k mais 1 é congruente a 1 módulo 11. Na verdade, né, se eu consigo provar esse aqui, eu já consegui provar o outro e reciprocamente, certo? Então, como é que a gente prova o primeiro item? Como é que eu provo que 10 elevado a 2k é congruente a menos 1 módulo 11? Então, é só perceber o seguinte, coisa que a gente já fez na aula de hoje. Então, note que o 10, na verdade, olhando o módulo 11, ele é congruente a menos 1, né? Daí, deixa eu fazer só uma reescrita, eu acabei de perceber que enunciar os dois e já provar os dois de uma vez mesmo. Note que isso acontece, daí o que a gente tem é que 10 elevado a um número par vai ser congruente a menos 1 elevado a esse número par, que é 1, módulo 11, e 10 elevado a 2k mais 1 vai ser congruente a menos 1 elevado a 2k mais 1, e menos 1 elevado a um ímpar é menos 1, né? Módulo 11. Certo? Opa, acho que eu escrevi ao contrário aqui, né? Só um minutinho, pessoal. Eu escrevi uma coisa, mas a gente provou outra. Então, 10 elevado a 2k é 1 módulo 11, e 10 elevado a 2k mais 1 é menos 1 módulo 11. Estava trocado ali. Foi exatamente o que a gente provou, né? 10 elevado a 2k é 1, e 10 elevado a 2k mais 1 é menos 1, certo? Logo, né, então assim, a gente sabe que o n vai ser congruente a quanto módulo 11? Bom, toda vez que tiver uma potência par no 10, eu vou substituir por 1, né, seguindo exatamente isso aqui. Se eu tiver um expoente ímpar, então eu vou substituir por menos 1. Então, quando eu olhar n módulo 11, eu vou ter que n vai ser igual vai ser congruente a 0, menos a 1, mais a 2, menos a 3, mais a 4, até chegar no n. E como é que eu vou decidir se eu vou estar somando ou subtraindo aquele coeficiente a n? Vai depender da paridade de quantos dígitos tem o número, né? Então, vai ficar menos 1 elevado a n vezes a n. Então, por exemplo, imagina que eu esteja num número com 3 algarismos, a 0, a 1 e a 2. Então, eu faria a 0 menos a 1, e aí que o meu n seria menos 1 elevado ao quadrado vezes a 2. É isso aqui, quando a gente olha módulo 11. Então, utilizando essa linguagem, né, e até a linguagem dos restos,
eu tenho que n vai ser divisível por 11, se somente se o resto da divisão de n por 11 é 0. Isso acontece se somente se esse cara deixar também resto 0 na divisão por 11. Por que disso? Porque esses caras são congruentes. E esse aqui é o fim da demonstração do item número 10. Tá bom? Então, conclusão, portanto, o item 10. Segue. Ok? Então, os outros itens, vou deixar para vocês aí fazerem leitura ou fazerem a demonstração, tá bom? Desses fatos. E agora eu vou entrar no último assunto aqui antes da gente parar. Bom, a gente falou lá atrás sobre aquelas classes de congruências, né? Vou voltar um pouquinho na nossa figura, que foi essa coisa aqui geral. E agora eu vou definir o que é um sistema completo de resíduos, módulo N. Essencialmente, o que eu vou precisar fazer? Eu vou em cada classe dessas e eu vou escolher um elemento de cada classe. E eu vou construir um conjunto contendo exatamente esses elementos que foram selecionados. O detalhe é, eu preciso escolher um elemento de cada classe e eu posso escolher no máximo um. Então, assim, tem que ser exatamente um de cada classe. Tá bom? É isso que vai compor um sistema completo de resíduos. Então, esse é o resumão aí do que a gente vai fazer. Então, para formalizar um pouquinho, pego A1 inteiro e N natural maior que 1, eu vou dizer que X é um resíduo de A módulo N, se A e X estão na mesma classe módulo N. É aquela coisa de estarem na mesma classe. Vou colocar um exemplo bem simples, descrever todos os possíveis resíduos de 2022 módulo 4. No fundo, o que eu quero fazer aqui é descobrir quem são todos os elementos que estão na classe do 2022 módulo 4. No fundo, eu só preciso descobrir o resto da divisão de 2022 por 4. Se você quiser fazer assim de forma direta, você poderia escrever o seguinte: vão ser os caras no formato 2022 mais 4K com K inteiro. Isso aqui já seria uma resposta para esse problema, porque eu sei que todos esses caras são congruentes a 2022 módulo 4. Mas para ficar um pouco mais interessante da gente trabalhar com restos, a gente poderia desenvolver a solução de outra forma, que é pegar o 2022 e dividir por 4. Vai dar 5, resto 0, desce o 2, não dá, então coloca um 0 lá e aí fica 505, certo? 505, e aí o resto 2. Ou seja, o 2022, ele pode ser escrito como sendo 4 vezes 505 mais 2. Ou seja, portanto, conjunto procurado é o conjunto formado pelos caras que estão no formato 4K mais 2, certo? Resto 2, com K pertencente aos inteiros. Tá bom? Então, no fundo, o que eu estou dizendo, né, que quando eu faço aquela separação módulo 4, então vou fazer, sei lá, 4 espaçamentos aqui. Eu olho os caras que deixam resto 0, os caras que deixam resto 1, resto 2 e resto 3. O que eu estou dizendo é que o 2022 está aqui dentro. E os caras que são resíduos de 2022 módulo 4 são os caras que deixam resto 2. Tá bom? É só para exemplificar. E agora a gente vai definir formalmente o que é um sistema completo de resíduos. Eu acho que fica muito interessante a gente ter na nossa cabeça que um sistema de completo de resíduos vai conter exatamente um elemento de cada classe de congruência módulo N. Tá bom? A definição formal é a seguinte: eu digo que C, formado por R1, R2 até RS, um subconjunto dos inteiros, é um sistema completo de resíduos módulo N, a gente vai abreviar dessa forma, se dois elementos distintos do conjunto C, eles são incongruentes entre si, e, dado um número inteiro A, eu consigo exibir um RI no conjunto C, de forma que o A e o RI sejam congruentes módulo N. Tá bom? Essencialmente, essa propriedade está falando que eu posso pegar, no máximo, um elemento em cada classe de congruência. E essa segunda propriedade, eu estou dizendo que eu tenho que pegar, no mínimo, um elemento de cada classe de congruência. E isso faz com que eu tenha que pegar exatamente um elemento de cada classe de congruência. Tá bom? Exemplo, dado N natural, exiba um SCR módulo N, e aí eu vou chamar de canônico
certo? Ou o mais simples possível, vai ser o cara formado pelos restos, né? 0, 1, 2, assim por diante, até n menos 1. Mas não significa que esse seja o único, tá bom? Em alguns problemas é interessante a gente trabalhar até com números negativos aí dentro da SCR. Vai depender de cada situação, tá bom? Então esse aqui é um exemplo bem clássico, ok? Bom, aqui a gente exibiu um cara, e se a gente for contar quantos elementos tem aqui, vou colocar aqui como observação, esse cara tem exatamente n elementos. Certo? A cardinalidade dele é n. Cardinalidade do conjunto deu n. Certo? E a pergunta é, bom, beleza. Eu sei que eu estou pegando exatamente um elemento de cada classe de congruência e tudo mais, então é natural esperar que qualquer sistema completo de resíduos módulo n tenha exatamente n elementos. Mas isso a gente vai provar como o teorema 10, tá bom? Então, se C for esse conjunto, certo? R1, R2 até RS, e ele for num SCR módulo N, o que eu estou afirmando é que esse S, na verdade, ele coincide com o número lá que está dentro do módulo, tá bom? Vou dar um exemplo aqui, que isso aqui vai dar um esboço da demonstração. Mostrar que 0, 5, 6 e 11 é um SCR módulo 4. Tá bom? Então a gente vai demonstrar esse fato. Na verdade, no fundo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que encontrar uma bijeção entre 0, 5, 6 e 11. Tem que encontrar uma bijeção com o conjunto do SCR mais simples possível, que é o 0, 1, 2, 3. Só que não pode ser uma bijeção qualquer. Eu preciso que cada elemento daqui, certo? Assim, dois elementos que vão ser relacionados por essa bijeção estejam na mesma classe de congruência, tá bom? Então esse é o fato importante. Então, para que eu preciso dessa propriedade? Porque, eventualmente, pode ser, imagina que eu pegasse um conjunto, sei lá, 0, 4, 8 e 12. Obviamente, isso não é SCR módulo 4, mas eu consigo uma bijeção entre 0, 4, 8 e 12 com 0, 1, 2, 3. Então, a nossa bijeção ela não pode ser somente uma bijeção, mas ela tem que preservar a classe de congruência. É isso que eu estou dizendo. Tá bom? Então, a gente vai perceber que 0 é congruente a 0 módulo 4, né? Então, a relação aqui vai mandar o 0 no 0. O 5, ele é congruente a 1 módulo 4. Então, a minha bijeção que eu estou construindo vai relacionar esse 5 com esse 1. O 6, ele é congruente a 2 módulo 4. Né? Então, eu estou relacionando esse cara com esse. E, finalmente, o 11, ele é congruente a 3 módulo 4. Então, eu estou relacionando esse 11 com esse 3. Não necessariamente precisa ser na ordem, tá, galera? O importante é que tenha bijeção. Então, como eu tenho essa bijeção, então significa o seguinte. Cada elemento está realmente sendo incongruente a outro módulo 4 dentro desse conjunto. Então, não tenho dois caras na mesma classe de congruência. E, além disso, eu sei que cada elemento vai estar... Eu vou ter uma representação de cada elemento inteiro com algum dos caras que está dentro desse conjunto. Então, sei lá, pego 2022. A gente já sabe que o resto da divisão de 2022 por 4 é 2. Então, o 2022 ele estaria relacionado com o 6 dentro desse conjunto. Afinal de contas, um SCR módulo N precisa satisfazer a propriedade 2. Dado inteiro qualquer, tem que existir algum elemento do meu conjunto que é congruente a esse A módulo N. Tá bom? Então, quando a gente consegue varrer todos os caras do SCR mais simples possível, eu consigo, de fato, finalizar. Tá bom? E a demonstração segue exatamente isso, pessoal. No fundo, eu vou criar uma bijeção entre os dois conjuntos. Tá bom? Então, eu vou criar uma bijeção entre esse conjunto e o conjunto mais simples possível. Certo? Então, seja f, a função que vai de C no conjunto mais simples de todos, que ainda seja um SR, né? Então vai ser esse cara. E o que a gente tem que provar é que isso aqui é uma bijeção. Porque a gente sabe que uma bijeção entre dois conjuntos finitos
satisfaz a propriedade da cardinalidade do cara que está no domínio ser igual à cardinalidade da imagem. Tá bom? Então é isso que a gente tem que fazer. Então basta mostrar. Bom. Como é essa função? A função vai fazer o seguinte. Eu sei que, por hipótese, esse conjunto C ele é um SCR módulo N. Então significa que o R1 vai ser congruente a algum elemento desse conjunto, módulo N, o R2 da mesma forma, o R3 da mesma forma. Tá bom? Então eu vou colocar isso aí de forma por extenso, que acho que fica um pouco mais simples. De tal forma que preserve classes de congruência. Então é isso que eu quero, classes de congruência. O que eu preciso provar? Eu preciso provar que isso é uma objeção. Para provar que é uma objeção, eu vou pegar e provar que ela é injetivo, depois eu vou provar que ela é sobre-ejetiva. Tá. Então, como é que eu vou fazer isso? Então, o primeiro item que eu vou provar é que F é injetivo. Como é que eu provo que F é injetivo? Como C é SCR módulo N, então o que eu sei? Eu sei que dois elementos distintos são incongruentes módulo N. Como eles são incongruentes módulo N, eles não podem deixar o mesmo resto na divisão por N. Ou seja, o que eu estou provando com isso é que a partir do item 1 da definição, que dois elementos distintos são incongruentes, eu vou conseguir garantir que os restos são diferentes e, portanto, as imagens deles são diferentes. Tá bom? Então, como ser um SR módulo N, por 1 dessa propriedade de SR módulo N, dois elementos distintos de C deixam restos distintos. Ou seja, a função f é injetiva. Tá bom? E agora a gente prova que a função f é sobre-ejetiva. Então, bom, o que eu tenho que fazer? Pego um elemento A pertencente ao conjunto 0, 1 até n-1, certo? E aí, em particular, ele é um número inteiro, né? E como ele é um número inteiro, a propriedade 2 do sistema completo de resíduos fala que, dado um número inteiro qualquer, existe um cara que é congruente a ele, módulo n. Certo? Então, daí, né, pela propriedade 2, existe RI pertencente a C, tal que RI é congruente a esse A, módulo n. Tá bom? Então, isso prova que a função é sobre-ejetiva. Como a função é injetiva e sobre-ejetiva, então ela é uma objeção, e em particular, como ela é uma objeção, a cardinalidade desse conjunto vai ser igual à cardinalidade desse. Como a cardinalidade desse é n, então segue que a cardinalidade de C é também igual a n. Certo? Aqui a gente termina essa demonstração.